Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo Mais, vídeo 13, o fundamento da igreja. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, a origem do termo igreja, item 3, o fundamento da igreja, item 4, a dispensação da graça, item 5, a igreja visível e a igreja invisível. Item 1, introdução. Quando Jesus estava com seus discípulos para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou-lhes o que as pessoas falavam a respeito dele. Os discípulos responderam que uns achavam que Jesus fosse João Batista, outros diziam um dos profetas. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Após essa confissão, Jesus disse: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Então Jesus disse que edificaria a sua igreja. Então no item 2 nós vamos ver a origem do termo igreja. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem do termo grego eklesia. A etimologia, ou seja, a origem da palavra grega eklesia, é composta por dois radicais gregos: ek, que significa para fora, klesia, que significa chamados. Dessa forma, poderíamos dizer que igreja significa chamados para fora. A interessante aplicação para esse termo é que Jesus nos chamou para fora do mundo, para vivermos uma vida em sua presença, separados do mundo. A propósito, a palavra santificação significa separação. Por isso, todo aquele que foi separado do mundo foi santificado para Deus. Assim sendo, os chamados para fora precisam ter uma vida separada e santificada ao Senhor. Item 3, o fundamento da igreja. O jogo de palavras usado por Jesus faz com que muitos entendam que Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. Mas não é bem assim. Observando o contexto de Atos capítulo 4, versículo 11, nós vemos que Pedro afirmou que Jesus é essa pedra. O texto bíblico diz assim: "Esse Jesus é pedra, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular." Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo se refere ao firme fundamento sobre o qual nós edificamos as nossas vidas espirituais, como sendo Jesus Cristo. O texto bíblico diz assim: "Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo." É pertinente comentarmos aqui que as portas do inferno somente não prevalecerão contra a igreja, porque o seu fundamento é Jesus. É uma palavra de vitória que Jesus decretou antes mesmo da inauguração da igreja, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre quase 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Observação: quando dizemos que Jesus é o fundamento da igreja, estamos nos referindo às doutrinas verdadeiras a seu respeito, como a sua encarnação, natureza divina, sua morte vicária e expiatória, o perdão dos pecados, a filiação divina por meio da fé em Jesus, a justificação pela fé, sua ressurreição, ascensão e volta. Essas doutrinas e outras não mencionadas aqui são fundamentais para a igreja, pois estão relacionadas à pessoa de Jesus Cristo, que é o seu firme fundamento. Item 4, dispensação da graça. A dispensação da graça é também conhecida como o tempo dos gentios. Esse período se refere ao período da igreja na terra, que teve o seu início no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e se encerrará quando acontecer o arrebatamento da igreja. Item 5. A igreja visível e a igreja invisível. A Bíblia registra que em seu ministério terreno, Jesus mencionou a palavra igreja 2 vezes.
Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus se referiu ao aspecto universal da igreja, abrangendo todos os remidos de todas as nações. O texto bíblico diz assim: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Em Mateus capítulo 18, versículo 17, Jesus se referiu ao aspecto local da igreja. O texto bíblico diz assim: "E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano." Diante do exposto, entendemos que a igreja, no sentido universal, se refere à igreja invisível, e a igreja, no sentido local, se refere à igreja visível. Item 6, quadro resumo do estudo. Faremos aqui uma breve recapitulação do estudo. Item 1, Jesus e os discípulos em Cesareia de Filipe. Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Item 2, origem do termo igreja, eclesia, que significa chamados para fora e pode ser traduzida por assembleia. Eclesia pode ser traduzida por assembleia, por igreja. Aplicação: fomos chamados para fora do mundo. Item 3. Pedro em Atos capítulo 4, versículo 11 e Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 nos ensinam que Jesus Cristo é a pedra angular, é o fundamento da igreja. Continuação do item 3. Jesus como fundamento da igreja, relação existente entre as doutrinas verdadeiras a respeito da pessoa de Jesus Cristo e que servem como fundamento da fé cristã. São elas: encarnação, expiação, ressurreição, a volta de Jesus, o perdão dos pecados, a justificação, a filiação divina mediante a fé em Jesus Cristo e outras não mencionadas nesse estudo. Item 4. Dispensação da graça ou tempo dos gentios, que se refere ao período da igreja na face da terra. O período da graça vai do Pentecostes ao arrebatamento da igreja. Item 5. Igreja invisível, que é a igreja espalhada pelo mundo, e a igreja visível, que são as igrejas locais, que se reúnem tendo Jesus como seu fundamento. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo Mais, vídeo 13, o fundamento da igreja. Nesse estudo, além do fundamento da igreja, nós falamos também sobre a origem do termo igreja, sobre a dispensação da graça, sobre a igreja visível e invisível. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.